As alterações na tireoide podem causar diversos sintomas, que, se não forem bem interpretados, podem passar despercebidos. E o problema pode continuar se agravando. Para tirar as nossas dúvidas, as minhas e as de vocês, sobre esse problema tão comum, principalmente nas mulheres, a gente conversa agora com a endocrinologista Ângela Maria Leal. Nomezinho difícil, mas o assunto para muita gente também não é fácil. Quando a gente fala de tireoide, doutora Ângela, as pessoas sempre têm aquela dúvida: Vanusa, como eu tenho a tireoide? As pessoas costumam dizer: a tireoide que você tem é a que engorda ou é a que emagrece? As pessoas vivem com essa história na mente, mas não é só isso, né, doutora Ângela? Bom dia, seja bem-vinda. Gosto muito de lhe acompanhar dos seus posts. Acho bem interessante, bem explicativo. Por isso mesmo lhe convidei para o programa. É um prazer estar aqui hoje com você para falar de um tema tão prevalente que são as doenças relacionadas à glândula tireoide, ao seu funcionamento. É fundamental o equilíbrio dos hormônios da tireoide para o bom funcionamento do nosso organismo. Desde questão de memória, concentração, o sono, o nosso humor, a parte emocional, que é fundamental, ainda mais nos tempos de hoje, a gente tem que estar cada vez mais atentos, como também órgãos importantes, como coração, nosso intestino, pele, cabelo, unha. Então, a tireoide está relacionada com o bom funcionamento de todos o nosso organismo. Doutora Ângela, você falou sobre um assunto agora que me chamou muita atenção. Eu queria muito chamar a atenção de quem está em casa. Nós estamos com uma doença que ela, até o momento, se torna algo estranho para se conviver no dia a dia. A gente ainda não encontrou a cura, estamos vivendo com esse momento difícil, mas vale lembrar que existem outros tipos de doenças que estão matando seriamente e que estão dentro da sua casa, no seu organismo, e que você às vezes não dá essa total atenção. Você viu o que a doutora Ângela acabou de nos dizer? Como funciona esta doença no nosso organismo? Não é para você se assustar, é para você ficar bem informado, para você saber que o assunto também é muito sério. Existem outras doenças que estão matando, outras doenças que estão trazendo danos para a saúde da pessoa e as pessoas não levam tão a sério. Olha, uma doença como essa, ela afeta o organismo inteiro. Quando você fala de humor, quando você fala do emagrecer e engordar, quando você fala de órgãos afetados e de toda uma história, é muito sério. É uma doença séria. Com certeza. Os cuidados com a saúde não podem parar. Tem essa doença que estão cuidando agora, graças a Deus está sendo realizado pesquisas. Isso. Se Deus quiser, em breve teremos a vacina, mas temos que estar atentos a sinais e sintomas que muitas vezes são inespecíficos, né? Parece às vezes até que é um dia a dia estressante na sua rotina, quando na verdade é lá a tireoide que não está funcionando adequadamente, produzindo os hormônios que a gente conhece, que são o T3 e o T4, que são fundamentais, como eu lhe falei, para o bom funcionamento do nosso organismo mesmo. Para a gente começar bem, ele atinge homens, mulheres e crianças ou não? Exatamente, pode acontecer em qualquer momento da vida e pode atingir sim homens, mulheres e ou crianças, ou mesmo idosos. É muito mais prevalente os distúrbios da função tireoidiana, da glândula tireoide em mulheres e idosas com mais de 60 anos, mas pode acometer qualquer faixa etária, tanto sexo masculino e feminino. Eu quero tirar bastante proveito desse momento para que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, fique muito satisfeito com esse assunto. Vamos iniciar logo falando sobre a tireoide, o que é e como é que acontece. Então, a tireoide é uma glândula que a gente tem na base anterior do pescoço, logo abaixo do famoso pomo de Adão. Tem a cartilagem cricoide, que é essa protuberância que a gente tem no pescoço. Vou te chamar para ficar bem aqui pertinho de mim. Opa, vamos lá. Pronto, vamos colocar, se possível for, eu não sei se a Lorena vai levar aqui para a nossa telinha, para que a doutora possa, no vídeo já dá para a gente ver, laringe, nódulo, cartilagem, tireoide, né? Eu não sei se já vai poder colocar aqui no nosso monitor, mas a gente já chama logo sua atenção para que você fique atento. Pronto, vamos lá, doutora. Então, tireoide é essa glândula aqui na região anterior do pescoço, que ela tem o formato de uma borboleta. Aqui é o lobo direito da tireoide, aqui é o istmo, que é o corpinho dela, e aqui é o lobo esquerdo da tireoide. Então, ela fica logo abaixo, né, da cartilagem cricoide, aquela protuberância na região cervical.
Então, nós temos que estar atento a qualquer aumento no volume dela, ou mesmo alguma protuberância que, porventura, você foi lá diante do espelho, pegou um copo com água, bebeu um golinho de água, notou aquela, como se fosse aquela bolinha subindo e descendo na região da base anterior do pescoço, como eu falei, logo abaixo do famoso pomo de Adão, e aí você tem que estar atento, opa, suspeitou de alguma doença na tireoide, tem que buscar prontamente o especialista, que é o endocrinologista. Doutora, você falou um assunto muito sério. Eu não precisei nem tomar água. Eu fiz um trabalho e nesse trabalho eu observei algo estranho. Eu fui ver o trabalho que eu fiz e eu achei algo estranho. Mas mais do que estranho, são as reações que a gente tem e que a gente imagina que é do humor da gente ou que a gente não tá bem. Eu percebi cabelo, eu percebi unha, eu percebi humor, eu percebi uma tristeza muito grande. Eu que não sou uma mulher que costuma estar triste no dia a dia, até supero as dificuldades do dia a dia, eu comecei a perceber que algo estava estranho. Mas aí me chamou a atenção e conversando com uma amiga, ela disse, você já foi ver a sua tireoide? E sempre foi algo que todo ano eu estava no médico, mas isso é algo que pode acontecer da noite para o dia? Ou não? Então, vamos lá. O principal distúrbio da função da tireoide é o hipotireoidismo. Que o hipotireoidismo é o quê? É a diminuição na produção de hormônio pela glândula tireoide. O que acontece? A principal causa de hipotireoidismo é uma doença autoimune da tireoide. Nós temos anticorpos na circulação, células de defesa que vão lá e geram um processo inflamatório crônico na glândula tireoide. Então, em geral, vai acontecendo ao passar dos dias. Tem alguns processos agudos que podem ter, quase infecciosos, que podem levar a uma alteração transitória na função hormonal da tireoide, mas o mais comum é esse processo inflamatório crônico, destrói algumas células da tireoide e nós temos uma diminuição dos níveis de hormônio da tireoide, que dá uma série de sinais e sintomas bem inespecíficos. Desde uma alteração ali nos níveis de colesterol, a paciente não tem muitos sintomas, até um quadro que o paciente é bem sintomático. Queda de cabelo, unha quebradiça, alteração no sono, fica bem sonolento, fadiga, indisposição. Aquela sensação de que pode até olhar para aquela câmera quando a senhora for falar com quem está em casa. Aquela sensação do coração disparar. Pode acontecer também. Ainda é mais comum quando a gente tem um aumento na produção de hormônio pela glândula tireoide ou mesmo a liberação secundária a um processo inflamatório da tireoide. Temos liberação de hormônios pré-formados, que é mais comum o metabolismo acelerar quando eu tenho excesso de hormônio da tireoide e dar aquela palpitação, né? Bem comum. No hipotireoidismo, que é essa deficiência dos hormônios da tireoide, é mais comum o coração bater mais devagar. Isso é o que é mais comum. O intestino ele fica mais lentificado também. Constipação é uma queixa bem habitual. Além disso, o que é comum? Sintomas de depressão, o humor pode ficar mais deprimido, como você falou. Lembrando aquela história, né, do cansaço, fadiga, indisposição, que são sinais e sintomas que bem caracterizam, bem semelhantes ao quadro de depressão maior, né? Doutora, a tireoide, ela é afetada pelo emocional ou não? Então, como eu falei, a principal causa de doença da tireoide, que no caso relacionado ao hipotireoidismo, é uma doença autoimune. A gente já sabe que o estresse, além de histórias de familiar, né, de parente próximo que tem outras doenças autoimunes, faz com que nós temos um risco aumentado de desenvolver doenças da tireoide. Então, sim, quadros emocionais, né, pode se levar a distúrbios da função tireoidiana, mas também a deficiência ou o excesso de hormônio da tireoide pode causar transtornos de humor. Quando a gente tem o hipotireoidismo, que é essa baixa de hormônios da tireoide, a gente pode ter sintomas sugestivos de depressão. O humor fica bem mais tristinho. Já quando a gente tem excesso de produção de hormônio pela glândula tireoide, que é o hipertireoidismo, geralmente o metabolismo fica bem acelerado. Nervosismo, agitação, às vezes até quadros de pânico pode levar. Então a gente tem que estar sempre atento. Você pode ter uma pessoa em casa que você imagina, não, ela está depressiva há muito tempo, ele está tristinho há muito tempo, ele é acelerado. É interessante que se investigue, porque você pode estar no achismo, quando na verdade aquela pessoa já vem sofrendo por um problema que pode ser resolvido logo do início? Exatamente, e que é importante a avaliação de exames de sangue, que avalia se a tireoide está produzindo hormônios de forma adequada, porque se tiver deficiente ou em excesso, a gente tem que prontamente estabelecer o tratamento, que há uma melhora desses sinais e sintomas do transtorno de humor. E a tireoide, ela é crônica, ela já se torna uma doença que não vai sair do seu corpo ou pode acontecer de vir a cura? Então, a maioria dos pacientes que têm distúrbios da função tireoidiana, no caso,
por exemplo, como eu te falei, é mais comum que é o hipotireoidismo, vão precisar sim repor o hormônio por muitas vezes o resto da vida. Tem alguns pacientes, que é uma minoria, que vão ter ali só uma alteração transitória na função da glândula tireoide. É aquela tal da prevenção. Você viu, você percebeu logo cedo, o médico identificou e aí você vai se cuidar e provavelmente você venha a ter essa cura, né? Exatamente. Doutora, nós já temos a participação do nosso telespectador pelo WhatsApp. A gente vai fazer as perguntas pelo WhatsApp, tá bom? E se faltar mais perguntas, a gente pergunta aqui para a doutora. Eu não quero invadir muito, eu quero ter essa oportunidade de você fazer as suas perguntas. Bom dia, me chamo Maria de Deus, moro na Cidade Leste. Quando eu posso levar minhas filhas para o endócrino, eu levo. Elas têm 10 anos, no caso. A filha dela tem 10 anos. Então, é interessante. A partir de que idade? Isso mesmo. Na verdade, a gente tem que estar atento aos sinais e sintomas sugestivos do hipotireoidismo. Na criança e no adolescente, é comum, quando você tem uma deficiência do hormônio da tireoide, ter déficit de crescimento. Então, você já tem que estar atento a sintomas como esse, que você notou que ela não está tendo o crescimento de forma adequada, o crescimento e o desenvolvimento. Além disso, déficit de atenção, que é bem comum nessa faixa etária, né? Déficit de atenção, esquecimento ali na sala de aula, o rendimento escolar não está adequado. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais e sintomas para avaliar a parte hormonal da tireoide. E sempre levar em consideração história familiar, genética aí, tanto para doenças da tireoide como outras doenças autoimunes que podem predispor, né, quando a gente tem uma história familiar próxima, a ter esses quadros. Então é fundamental ficar atento ao autocuidado que você está falando aí, para, se realmente tiver sinais e sintomas sugestivos, buscar orientação médica. A gente falou até da história do ganho de peso. Isso. Então é comum, quando eu tenho um déficit dos hormônios da tireoide, ter um ganho de peso, porque o metabolismo ele tende a ficar mais lento, mas ali é por uma retenção de líquido em geral, é um ganho de peso modesto. Há outros fatores que influenciam o metabolismo, além da parte hormonal, no caso da função da tireoide. Enquanto a gente se prepara para as outras perguntas, queria que a senhora falasse a respeito do engordar e emagrecer. Vamos tirar essa dúvida que é tão dolorosa na vida das nossas mulheres, homens, né, que estão agora ligados com a gente. Vamos falar do engordar e do emagrecer. A hiper, como é que funciona? Então, vamos lá. Vamos pensar nos hormônios tireoidianos como se fosse um combustível ali para o nosso organismo. Então, quando eu tenho uma deficiência dos hormônios da tireoide, então meu combustível está reduzido ali. Então, significa que o meu organismo vai estar todo mais lentificado. O metabolismo mais lento vai gerar ali, sim, uma predisposição ao ganho de peso, retenção de líquido. Então, o que está mais relacionado ao ganho de peso ali é o hipotireoidismo, quando eu tenho uma deficiência do hormônio da tireoide. No hipertireoidismo, quando há um excesso de produção de hormônio pela glândula tireoide, eu tenho um excesso de combustível ali. Então, o nosso organismo vai estar mais acelerado. A tendência então, é emagrecer. A tendência é perder peso. Exatamente. E os olhos? Então, não é todo mundo que vai ter essa alteração nos olhos. É mais comum relacionado ao quadro de hipertireoidismo. Porque nós temos lá componentes que se assemelham a algumas células da tireoide e que podem sofrer um processo inflamatório e há aquela protusão realmente orbitária do olho, né, da musculatura da órbita. Pode acontecer de você iniciar com hipo e partir para o hiper? Ou vice-versa? Então, o que é bem comum, isso pode acontecer sim, o que é comum é, como eu lhe falei, um processo inflamatório na glândula tireoide, libera hormônios pré-formados, cai na circulação, você pode pegar ali inicialmente e ter um achado sugestivo como se fosse de hipertireoidismo, de excesso de hormônio, mas na verdade só liberou alguns hormônios que estavam lá já pré-formados, não teve um aumento na produção, e depois do processo inflamatório crônico, você tem lá a evolução para um quadro de hipotireoidismo, deficiência, que é o que acontece na maioria. Tá bom, doutora. Adoro o seu programa, Vanusa, está ótimo. Problema da tireoide afeta o crescimento? A doutora acabou de dizer que sim, viu, mãe? Meu nome é Carla e moro em Timon. Olha só, então afeta, né? No caso da criança, afeta. Mas aí, a partir do momento que é diagnosticado, existe todo um tratamento que vai ajudar no crescimento dessa criança, não é isso? Exatamente. Bom dia, Vanusa, eu tenho problema na tireoide também. Queria saber se tenho mais risco de câncer. Sou a Sandra, do Real Copagre. Essa história de câncer. O câncer na tireoide é algo... Não é que a gente queira dizer que os demais não sejam, mas é algo mais fácil de se curar, como as pessoas costumam dizer, ou não? Isso é mito? Na verdade, em geral, a maioria dos casos de câncer de tireoide é o carcinoma diferenciado de tireoide, que sim, quando descoberto logo, tem um prognóstico melhor.
diferente de outros tipos de câncer de tireoide. No caso dela, corre o risco de câncer? Então, quando a gente pensa em câncer de tireoide, a gente tem que estar lembrando de outra doença da tireoide, que são a presença de nódulos na glândula tireoide. E sempre a gente tem que estar olhando para aquilo que eu falei, a questão familiar, a história de pacientes, de pessoas na família com doenças na tireoide, seja nódulo, alteração na função hormonal da tireoide. Não é todo mundo que tem nódulo de tireoide e tem a deficiência do hormônio da tireoide, uma disfunção ali, como eu falei, o hipotireoidismo. Então, não é todo mundo que tem nódulo que vai precisar repor hormônio. A gente repõe quem tem deficiência. Se não, se eu der hormônio ali em excesso, você vai ter um quadro de hipertireoidismo medicamentoso. Então, a gente tem que sempre estar atento. Na investigação, como eu falei, tem a questão do autoexame da tireoide, que eu falei, um espelhinho ali, uma água, um golinho de água, você observa se tem alguma nodulação, alguma irregularidade nessa região da tireoide, mas também é fundamental o exame físico, que é realizado em consulta médica, que é lá que a gente vai rastrear ali alguma alteração na glândula tireoide para detectar possíveis nódulos. 5% dos nódulos são palpáveis em mulheres e 1% em homens. Mas quando se fala em prevalência, não achado a ultrassonografia já sobe para 68%. Doutora, no meu caso, eu estou sempre me colocando, gente, porque eu tenho. Então fica mais fácil da gente até fazer as perguntas. Eu tenho um nódulo, mas, segundo o médico, não é para ser feito cirurgia. Em que casos faz a cirurgia ou não? No meu caso, eu tenho que ir. Aí a gente faz aquele examezinho da retirada do líquido de quanto em quanto tempo? Então, vamos lá. A maioria dos nódulos de tireoide são benignos, mas 5% pode se tratar de câncer de tireoide. Então, para a indicação da punção biópsia que você está falando, Isso. que é tirado o materialzinho lá do nódulo, que é ela que permite diferenciar se é um nódulo benigno ou maligno, a gente tem que ter critérios para indicar essa punção biópsia. Então, vai depender do tamanho do nódulo e das características suspeitas para malignidade, a ultrassonografia. Sempre levando em consideração o antecedente pessoal de alguma doença da tireoide ou mesmo o antecedente familiar de câncer de tireoide. A gente sempre tem que estar atento a isso. Muito bem. Bom. E assim, relacionado ao tempo de ir ao médico, você descobriu, você sabe que de 6 em 6 meses, pelo menos, ou dependendo das datas que o médico vai indicar para que você volte, a pessoa tem que estar sempre marcando presença no especialista para estar avaliando, né? Então, como você estava falando, quais são a gente tem que estar atento também, não é todo nódulo que a gente vai se preocupar em indicar a questão da cirurgia que você tinha me falado? Não, vai depender do tamanho do nódulo, sintomas de compressão, dificuldade para engolir, falta de ar, rouquidão. Então, são casos que chamam mais minha atenção, que eu tenho que avaliar, se tiver nódulo, tem que avaliar se tem indicação de puncionar, se excluiu malignidade, eu vou ficar mais tranquila, mas se o paciente já tem sintomas de compressão, eu posso sim avaliar a possibilidade de tratamento cirúrgico, porque ali já está causando queda na qualidade de vida para o paciente. Já se tratar de um nódulo benigno, eu não tenho sinais e sintomas sugestivos de compressão, aí eu posso sim acompanhar o paciente com um intervalo um pouquinho maior, mas sempre mantendo, sim, um acompanhamento médico regular, para ver se esse nódulo está crescendo de forma significativa ou não, se mudou as características da ultrassonografia, para ver se tem necessidade de uma nova punção biópsia. Ou até a questão do próprio medicamento. Às vezes, ou você diminui ou você aumenta a dosagem, né, doutora? Ótimo, excelente. Então, como eu falei, muitas pessoas têm nódulo de tireoide e não tem indicação nem de reposição do hormônio da tireoide e nem de medicamento para diminuir ali a produção de hormônio. Então, a maioria está em eutireoidismo, que a gente fala, é a normalização dos hormônios da tireoide. Mas, porventura, por que é importante acompanhar? Porque pode acontecer, sim, de ter, ao longo dos anos, uma disfunção na glândula tireoide, evoluir com deficiência do hormônio da tireoide, ou uma produção excessiva, o nódulo estava lá quietinho e começou a produzir muito hormônio. Então, a gente tem que estar sempre atento à parte hormonal no sangue e com exames de imagem. Ou de menos ou de mais. E sobre a vitamina D relacionada à tireoide? Então, a princípio, o que tem de mais evidência em relação à vitamina D é que é importante a suplementação em quem está deficiente, porque melhora a massa óssea, a questão também de fraqueza muscular, porventura é o que mais tem evidência, e já tem estudos mostrando a associação entre a deficiência de vitamina D e também queda de imunidade. Você viu aí até no quadro da Covid, formas graves de evolução para a Covid-19. Mas são estudos mostrando associação ainda, não relação causa e efeito. Então, na verdade, o que tem mais evidência em relação à deficiência de vitamina D e a importância da reposição nesses casos é com relação à massa óssea e à questão muscular. Olha, até interessante chamar a atenção de quem está assistindo a gente. Reponha
através da vitamina D em alimentos, porque só o seu médico é que pode, não é verdade, doutora, indicar essa reposição de vitamina D. A vitamina D ela não pode ser colocada no organismo assim como você deseja. Agora, com essa história da pandemia, o que teve de gente indo buscar vitaminas de forma errada nas drogarias e farmácias foi muito grande. A vitamina D, ela pode trazer benefícios, mas ela também pode trazer problemas. Eu costumo falar, Vanusa, para meus pacientes que hormônio, as vitaminas são que nem os hormônios. A gente só deve suplementar em quem tem deficiência comprovada. No caso da vitamina D, você tem toda a razão, porque tem pacientes que estão se intoxicando por vitamina D e podem ter complicações renais, problemas renais relacionados a isso, ou seja, estão colocando a vida em risco. Mas a principal fonte de vitamina D é a pele em contato com o sol. Só que a gente tem que respeitar as limitações também. Vai pro solzinho? Exatamente. A gente tem que respeitar a limitação, porque a Teresina também tem o seu calor bem quente. A gente tem que respeitar a limitação, às vezes, dependendo do tom da pele, né? Os dermatologistas estão aí com esses cuidados que a gente sabe. Mais interessante, né? Se fosse pensando só na produção da vitamina D, eram os horários mais causticantes. Isso aí a gente tem que ter cuidado. Pensando como os dermatologistas, assim, antes das 10, depois das 16 horas, vai fazer sua caminhadinha, pega um pouquinho lá de sol que é saudável para a produção de vitamina D. E a gente consegue obter ainda também através dos alimentos, sem dúvida. Muito bom. Vamos terminar as nossas perguntas. De quanto em quanto tempo eu tenho que ir para o médico? Tenho hipertiroidismo. Vanusa, manda um beijo para mim. Um beijo, Suzana. Ela está no centro com a gente. Muito bem. Então, o hipertiroidismo, como eu falei para vocês, é o excesso de produção de hormônio pela glândula tireoide. Então, enquanto nós estivermos ajustando o medicamento para controlar os hormônios da tireoide, a gente tem que acompanhar o paciente um pouquinho mais de perto. Ali entre 1 e 2 meses, depois começou a normalizar, a gente pode espaçar. Agora, digo, entre 3 meses ou pelo menos 6 meses, vai depender de como que tá os níveis de hormônios da tireoide após o início do tratamento. A última pergunta, bom dia. Problemas na tireoide afetam o apetite sexual? Pode afetar sim. Então, como eu falei, altera todo o nosso organismo, inclusive fertilidade, a questão da libido, tudo isso pode ter uma piora se você não tratar o seu problema relacionado, inclusive ao libido, tem relação até com o humor também. Então é muito mais complexo, eu sempre falo na mulher, envolve a questão hormonal, mas envolve a questão do humor, como você está de autoestima, tudo isso. Então tem que tratar, se tiver alguma disfunção hormonal da tireoide, tem que tratar porque há melhora sim da questão da libido, do apetite sexual. Olha, a respeito da memória, é impressionante, foi uma das coisas que me chamou a atenção também quando eu descobri a tireoide em mim. Porque eu sou uma pessoa que eu decoro muito fácil, mas eu comecei a perceber que a minha concentração, e assim, eu tava meio que, às vezes eu ficava no ar, né, diante da situação. Depois que você começa a fazer o tratamento, depois que você vai descobrindo, você tem uma qualidade de vida muito boa. Então, é muito importante que você procure um profissional. Doutora Ângela, como foi bom ter te trazido para o programa. Eu queria só que você convidasse as pessoas a visitar seu Instagram, que é muito interessante. Gente, o Instagram da Ângela tem dicas maravilhosas, como você viu, afeta vários outros órgãos e é importante que você fique de olho no seu coração, fique de olho nos seus rins, fígado, observe a questão também de exercícios físicos, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar atento, até para você, digamos assim, ter o seu estilo de vida saudável, a alimentação equilibrada, atividade física regular, mas tem que estar com os hormônios em equilíbrio, né, para o bom funcionamento do organismo. Ângela, qual é o seu Instagram? Então, meu Instagram é BRA, de doutora.Ângela Maria Leal. Eu convido vocês para me acompanharem lá. É sempre um prazer compartilhar informações e conhecimento com todos vocês, meus seguidores. Obrigada. Doutora Ângela, quero lhe trazer mais vezes aqui para o programa. Foi um prazer. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde e coragem todos os dias. Nós todos. Que Deus te abençoe. Tá bom, minha linda? Prazer. Foi muito bom.